Bom, então, obrigado, professor Valdir, pela exposição. Muito obrigado. Passamos agora, então, para o professor Paulo César Busato. O professor Paulo é professor da Universidade Federal do Paraná e é um colega que tem participado, enfim, dos grupos, das pesquisas wittgensteinianas, então também ficamos muito contentes com a sua presença. Professor Paulo, fique à vontade. E obrigado pelo aceite. Bom, eu que tenho que agradecer, eu vou aqui disparar um cronômetro, porque juristas são de falar demais, então eu quero me policiar nisso. Eu quero agradecer a oportunidade de ouvi-los, principalmente, e dizer que o professor Valdir tornou meu trabalho muito mais fácil, porque o professor Bortoli e o professor Léo já sabem do que eu pretendo falar, porque nós já submetemos essa fala a um crivo prévio, num encontro que fizemos recentemente, então vão me perdoar a redundância, né, porque eu vou voltar a tratar do mesmo, mas talvez um pouco melhor elaborado e um pouco mais posto para um público da filosofia, não é? Então eu quero agradecer e dizer que é muito bom estar presente aqui, especialmente porque, wittgensteinianamente, a gente pode dizer que estar presente mudou de sentido a partir do Covid-19, né? Agora, estar presente parece ser isso que nós estamos fazendo agora, né? Talvez a gente não tivesse esse uso na expressão, não fossem as circunstâncias que a gente vive. Eu quero agradecer em especial o convite, claro, do professor Bortoli e do professor Léo, mas também quero agradecer muito ao professor Valdir, porque essa introdução, essa abordagem que ele faz separando muito claramente para a ciência de um lado, a filosofia do outro e o inefável do outro, me pareceu muito oportuno, porque o que eu queria comentar, e aí descendo um pouco ao meu rasteiro ambiente jurídico, é utilizar esse argumento que o professor Valdir desenvolveu, o argumento que começa no Tratatus, de crítica ao cientificismo, e colocar essa crítica dentro do ambiente jurídico. É um pouco uma importação da crítica wittgensteiniana a respeito da ciência, a separação da ciência da filosofia do inefável em relação à ideia jurídica, porque os juristas, em algum momento, pretenderam ser cientistas. Os juristas são muito pretensiosos, o jurista pretensioso é um pleonasmo. Então, eles acham que sabem de tudo, eles sabem mais física do que os físicos, eles sabem mais filosofia que os filósofos, eles sabem mais de tudo, e isso é horrível, e eu pretendo, então, o meu afã é um pouco reducionista nesse sentido, e de utilizar o argumento da filosofia da linguagem como uma espada crítica às pretensões jurídicas. Pois bem, eu quero dizer que, e aí eu vou me referir especificamente à ciência penal, não a todo o direito, mas ao direito penal, especificamente o direito penal, de meados do século XIX, pretendeu a adoção de um mecanismo de atribuição de responsabilidade, daí veio a minha pergunta ao professor Dallagnol, foi derivado daí, né? Uma metodologia de atribuição de responsabilidade que se pretendeu científica, como uma forma argumentativa de dizer, olha, eu tenho que imputar você, eu não tenho saída se não imputar você, porque a lei diz isso, e existe um conceito analítico de crime, ação, tipicidade, antitipicidade e culpabilidade que leva à conclusão de que você é um criminoso. Quando, muito claramente, eu acho que o argumento do professor Dallagnol também é um suporte que eu tenho que usar, quando muito claramente indica que o saber como, o saber moral, que é um argumento que tem uma lógica filosófica, ou tantas lógicas quanto os seus usos, ele é exatamente aquilo que se pratica quando se realiza direito. Direito não é uma ciência, é uma forma de argumentar ao redor de tópicos para chegar à conclusão de que se imputa ou não. E então o que eu queria me apoiar para fazer essa crítica à pretensão científica do direito, o direito penal em especial,
e aí, mais especificamente, autores como Weltzel, que, entre outras coisas, foram donos de uma cátedra de direito penal e filosofia, então não é um acaso, né? O Weltzel sustentava, por exemplo, a sua estrutura de imputação sobre uma ideia de estruturas lógico-objetivas, como se aquilo que ele estivesse dizendo fosse objetivamente lógico e com comprovação empírica a respeito de coisas tão difíceis de elaborar quanto, por exemplo, o dolo, né? Quando uma pessoa quis realizar um delito ou não, obviamente essa intenção não pode ser interna, tem que ser externa, e tem uma série de questões todas que foram sempre sendo desenvolvidas dentro do direito penal, e muito embora haja uma sucessão constante de novas teorias jurídico-penais que visam melhorar esse sistema de imputação, ele nunca saiu de uma prisão de cientificismo. Nunca se saiu da ideia, nunca se abandonou completamente a ideia de que o que se faz quando se atribui responsabilidade penal a alguém é uma prática científica, ou seja, uma análise de uma ciência jurídica, tanto que os cursos eu fiz aí em Santa Catarina, professor Dallagnol, eu fiz na Univale o meu mestrado, e o mestrado em ciência jurídica, né? Uma coisa um tanto, para mim, um tanto curiosa, né, para dizer o mínimo. Por que eu digo isso? Qual é o ponto de partida do argumento? O ponto de partida é dizer que o direito é uma atividade que cuida das coisas da vida, cuida de regular relações humanas, e, portanto, ele não corresponde à ciência, e sim à prática. O Wittgenstein dizia no Tratados, como levantou muito bem o professor Valdir, que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas da vida não terão sido sequer tocados. Ora, por que se diz isso? Porque as coisas da vida, porque os problemas da vida, como definir se eu devo ou não devo imputar responsabilidade e, consequentemente, atribuir pena a alguém, não é um mecanismo de pura ciência. Não é um evento científico que tenha uma regra com a qual eu possa resolver tudo à base lógica, né? Quando a gente olha para o Tratados Lógico-Filosófico, isso fica bem claro nos aforismos 411, 411 e 412, em que se diz: a totalidade das proposições verdadeiras é toda a ciência da natureza, ou a totalidade das ciências naturais. A filosofia não é a ciência da natureza. A palavra filosofia deve denotar alguma coisa que se coloca acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. A finalidade da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é teoria, mas atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em comentários. A filosofia não resulta em proposições filosóficas, mas em tornar claras as proposições. A filosofia deve tomar os pensamentos que, por assim dizer, são vagos e obscuros e torná-los claros e bem delimitados. Então, a mim parece que o exercício que se faz juridicamente, quando se atribui ou não atribui responsabilidade a alguém, é um exercício de tornar clara a responsabilidade ou não. Ou seja, quando se vasculha por provas, quando se esgrime argumentos um frente a outro para tentar chegar àquele que parece ser melhor, nós não estamos cuidando de uma coisa, da afirmação de uma verdade empírica. Nós estamos contrapondo argumentos práticos que levam a uma melhor ou pior conclusão que deve ser absolver ou condenar alguém. E o que eu queria destacar muito mais dessa espada crítica é que, e acho que isso talvez seja o objeto que a gente possa discutir, mais acaloradamente, é que nesse ponto, na ideia de crítica às proposições científicas, o Wittgenstein não tem essa famosa dubiedade. Existe uma crítica a proposições científicas desde o Tratados que se espraia também para frente, para os escritos posteriores, inclusive em investigações filosóficas. Eu fiz um apanhado muito amplo de pontos, aparece no Notebooks on Logic alguma coisa também referida a essa crítica à ciência,
e é óbvio que isso fica muito mais... Eu lembro de ter citado, na ocasião que nós conversamos, o incidente do Círculo de Viena, né, das reuniões em que o Wittgenstein comparece para presidir uma reunião de uma filosofia pretendidamente analítica, que ia seguir mais ou menos o Círculo de Viena ia seguir mais ou menos uma orientação da ideia da época, né? Se a gente pensar o que é essa época, é a época em que todos os ambientes de conhecimento se pretendiam científicos, a filosofia não ia ficar fora disso, se pretendia uma certa filosofia da ciência, e ele chega lá e fica de costas para o público e começa a ler poemas de um indiano, sem qualquer aviso, sem dizer nada, para mostrar o quanto se opunha. Eu acho que essa é uma oposição, a gente que fica curioso de ir atrás da biografia do Wittgenstein, vê que muitas vezes ele tenta ser simbólico quando o papel é o papel crítico, né? E parece que aqui é um dos pontos, né? Quando a gente vê no movimento que era liderado pelo Maurice Schlick, o Carnap e o Weissman, né? Que é um sujeito que o Léo até me alertou, olha, o Weissman é um dos camaradas que melhor estudou e compreendeu o Wittgenstein e tal. Mas o Círculo de Viena tinha uma ideia de que as ciências são a única via para o conhecimento propriamente dito, né? E veja, os juristas tiveram essa aspiração também, eles tiveram a aspiração de dizer que a única forma de conhecer o crime seria um método científico. E parece que a isso se opôs o Wittgenstein de uma forma muito séria. Quando a gente olha investigações filosóficas, parece que a diferença entre o investigações e o tratados reside só em como se faz o eixo de diferenciação entre ciência e filosofia, que não é mais uma relação de logicidade e logicidade das proposições, que como aparece no tratados, e o professor Valdir destacou bem, mas sim uma ideia e aí é um ponto que a gente também discutiu na ocasião anterior, que é sobre a ideia de preservação ou quebra de generalizações, porque o direito se pretendeu universal. Se a gente olhar a dogmática que a gente faz jurídica, a teoria do direito penal que a gente usa no Brasil, por exemplo, é a da Alemanha, é a mesma no Japão, é a mesma na África, tem uma pretensão de universalidade, de generalização, de dizer, olha, toda vez que eu subtrair coisa alheia móvel, isso vai ser furto. Por quê? Porque está escrito, isso é assim, subsunção e etc. Quando a gente vê que, por exemplo, se eu subtrair, sei lá, a tampinha da caneta Bic do professor Léo no último encontro físico que a gente pôde ter, isso não significa que seja furto, né? O significado do furto é muito além do que daquilo que diz simplesmente o código. Parece que os limites de significação são para além do que é simplesmente uma análise científica. E daí eu invocaria das investigações como reforço a essa forma de mostrar que existe uma continuidade, né, o parágrafo 109, que fala em que certo que era que nossas reflexões não podiam ser reflexões científicas, e não nos é permitido levantar qualquer teoria, não é permitido haver nada de hipotético em nossas reflexões. Toda explicação tem que sair e, em seu lugar, entrar apenas descrição. Essa descrição recebe sua luz, isso é seu objetivo dos problemas filosóficos. Estes, sem dúvida, não são empíricos, mas são resolvidos por um exame do funcionamento da nossa linguagem, ou seja, do modo que este seja reconhecido, em oposição a uma tendência de compreendê-lo mal. Ou seja, se trata de compreender melhor ou pior um fenômeno. Quando a gente fala do fenômeno jurídico, é disso que a gente estava falando, de uma tentativa de expressão de fórmulas segundo particulares usos, e a chave está exatamente nos usos, né? Eu nunca vou ter uma situação criminosa absolutamente igual a outra. E os dados que são levantados, eles transformam uma coisa de relevante em irrelevante, e assim sucessivamente. Os autores que têm trabalhado com isso, o professor Fletcher, da Universidade de Colômbia, o professor Vives, da Universidade de Valência,
eles têm trabalhado com categorias que mostram bem isso como uma variante circunstancial que não diz respeito à existência, mas em direito à captura, à apreensão disso, ela muda a relevância jurídica de uma coisa, ou de uma atitude, ou até de uma conduta. Então, vejam, eu dou uns exemplos para os alunos de direito, dizendo, puxa, se alguém chega para você com uma faca enorme, assim, aponta para você a faca, o facão, e diz o que é que vai ser, você não discute, você percebe que isso é um assalto, tira o teu relógio, entrega, tira teus bens, entrega a tua carteira, e isto é um assalto, e você então faz uma afirmação circunstancial deste caso como assalto. Mas se alguém te aponta uma faca desse tamanho e diz o que é que vai ser, mas você não está indo pegar o teu carro na rua, mas está na fila da carne do supermercado, você vai responder picanha, costela, sei lá o que você foi comprar no supermercado, mas é o açougueiro do supermercado que está com a faca na mão e te aponta, isso não é crime. O que quero dizer o que se fez é o mesmo. Então, se o Código Penal descreve condutas, descreve o que se fez em uma conduta, e não só... eu não posso pensar que essa descrição, ao corresponder a um fato, imediatamente tem um processo de subsunção científica que pretenda uma validade universal, porque as variantes circunstanciais de local, enfim, de qualquer coisa, e não é só em direito penal, embora seja o direito penal minha área, é bem claro que todo o direito é uma forma de argumentar que está muito mais familiarizado, ou deveria se debruçar muito mais sobre a filosofia do que propriamente sobre a pretensão de ciência. Porque qual é o problema? O problema é que essa universalidade que se pretende nas fórmulas jurídicas, que é própria do modelo científico, não serve ao método jurídico. Vou dar mais um exemplo, assim, só para ficar claro, porque o tempo já vai se esgotando. Imagine a relevância jurídica ou não, esse é um outro exemplo que eu sempre dou, do sujeito que sai com o carro e encontra um conhecido na esquina. E o conhecido levanta a mão para ele assim, e ele, em retribuição, saúda também, porque aquilo é uma saudação. Mas e se o teu conhecido é um policial de trânsito e está uniformizado? Mesmo que você o conheça, quando ele levanta a mão assim, você para o carro porque isso se traduz numa ordem que, se violada, tem relevância jurídica e você pode ser multado. Então, a relevância jurídica ou não, deste caso, ela é variada segundo uma circunstância única, que é o que veste o sujeito naquele momento em que te aborda. Portanto, isso não vai estar previsto num código. E nem vai ser um processo simples de subsunção, senão de compreensão. É o verstehen, é compreender e não meramente descritivo. Portanto, parece que nós estamos muito mais diante de problemas da vida, né, do que de problemas que digam respeito a uma análise empírica. Ou seja, assim, para finalizar essa ideia, se a gente quer evoluir em termos de teoria jurídica, é preciso se voltar à filosofia e apreender dessa crítica linguística a estrutura de reconhecimento do que podem ou não podem dizer as teorias científicas, porque elas não são outra coisa senão uma rede conceitual debruçada sobre o mundo e não o próprio mundo. Como o próprio Wittgenstein dizia, e o professor Vives traduz isso para o direito, ele diz que as teorias científicas não nos permitem dizer nada sobre o mundo, estão presas na circularidade, não nos mostram o mundo, mas a própria rede conceitual na qual tentam agarrá-lo. Então, se o crime existe a partir do seu conceito analítico descrito cientificamente pelo direito penal e somente é percebido como tal a partir daquilo que seja descrito pela norma, que constitui a linguagem própria do direito penal, uma linguagem normativa, é mais que evidente que aquilo que se descreve juridicamente como sendo crime é muito distante da percepção empírica ou criminológica que se possa ter. Adotar a filosofia da linguagem para o direito, então, como a gente discutiu na outra ocasião, liberar a mosca da garrafa, é tentar uma forma de argumentar ao redor de tópicos que possa muito mais fazer sentido do que propriamente afirmar verdades.
Era isso que eu tinha a dizer e fico à disposição dos senhores se quiserem avançar um pouco mais. Muito obrigado, professor Léo. 19h20 de minutos. Obrigado, professor Paulo, pela exposição. Muito obrigado.